apresentar o Conexão pela TV e pela Rádio Unicinos. Fazer compras. Para algumas pessoas, esse hábito aparentemente simples representa um problema e pode até ser diagnosticado como doença. É a oniomania, transtorno que vem se tornando cada vez mais frequente e que pode acarretar para a vida da pessoa problemas financeiros e emocionais. A reportagem de Franciele Arnold traz mais detalhes sobre esse assunto. Não resistir a uma promoção, comprar mais do que o necessário, gastar demais e se arrepender depois. Tudo isso era comum durante a adolescência e parte da vida adulta de Marli. Foi mais assim, na minha adolescência em diante, assim, sabe? Que eu passava em vitrines, em lojas, em tudo, e para tudo eu achava que alguma coisa me servia, sabe? Que eu pegava, olhava e comprava, entrava e comprava e não sabia nem muito para quê. Aí, quando eu chegava numa determinada hora, assim, eu pensava, não, essa é a última coisa que eu vou comprar. Só que eu caminhava mais um pouco, eu olhava e dizia, não, mas isso ali vai combinar com tal coisa, eu vou comprar isso ali, mas vai ser a última coisa que eu vou comprar. Então, era uma continuidade de coisas que daí, quando eu chegava em casa, eu pensava assim, ó, eu não sei por que eu comprei essas coisas, porque nada disso... Tinha coisas que eu nem gostava, que eu não sei nem por que eu comprava. No caso de Marli, o que parecia um simples hábito se tornou algo mais grave. Ela foi diagnosticada com oniomania, um transtorno compulsivo por compras que atinge hoje 3% da população brasileira, segundo uma pesquisa divulgada pela Universidade de São Paulo. O que a gente precisa pensar é que a oniomania está relacionada ao comprar compulsivo. O comprar compulsivo está relacionado às questões de compulsão. O que seria uma compulsão? São comportamentos, são atos repetitivos em que tu não consegue frear por livre vontade. Assim. Então, tu teria comportamentos repetidos ao encontro de um desejo. Então, uma pessoa que teria uma compulsão por compras, ela não conseguiria refrear esse comportamento. A compulsão pode trazer sofrimento e consequências para quem passa por ela, desde dívidas até dificuldades nas atividades do dia a dia e na relação com família e amigos. A gente costuma pensar que as consequências elas são individuais, e precisa se fazer uma avaliação de caso a caso. Mas o que a gente identifica como principais causas? O endividamento. Então, a pessoa acaba gastando muito além do que ela poderia gastar. Prejuízo social, à medida em que esse prejuízo financeiro pode repercutir numa dificuldade familiar. A gente também vai identificar prejuízo, do funcionamento do próprio indivíduo, porque a pessoa passa muito tempo comprando, ela passa muito tempo pensando em comprar. Só que eu achei que isso ia ser uma coisa que ia passar, né? Aí passou a adolescência, fui me tornando adulta e continuei com o mesmo problema, comprando em demasia, comprava. Quando eu via assim, eu comprava 2 vezes mais que o meu salário, eu chegava a ter carnês em caixinhas, e eu não tinha não sabia nem como pagar. Eu cheguei a estragar meu nome mais de uma vez, 2, 3 vezes. Muitas vezes, a compulsão por compras pode estar ligada a outros transtornos, em que a pessoa já está predisposta a ter um comportamento alterado. O que a gente costuma observar é que os comportamentos compulsivos eles podem estar relacionados a outros transtornos mentais que a gente identifica. Então, o que a gente percebe? A gente precisa levar em consideração se essa pessoa que tem comportamentos compulsivos tem um outro transtorno, Então poderia ser, por exemplo, um transtorno bipolar. Uma pessoa em fase maníaca poderia gastar demais e esse é um critério diagnóstico para a fase maníaca. Uma pessoa que está em depressão pode vir a comprar pela tristeza, por toda essa anedonia, é menos frequente, Porque a pessoa que está num episódio depressivo tem pouca vontade de fazer as coisas. O primeiro passo para sair desse problema é que a pessoa entenda que realmente compra mais do que deveria. Depois disso, a ajuda psicológica e a terapia podem ser grandes aliadas no tratamento da compulsão. O que a gente precisa pensar para o tratamento é, primeiro, fazer uma avaliação e ver quais são os prejuízos que essa pessoa tem em relação a esses comportamentos. E a gente sabe que intervenções cognitivo-comportamentais têm mostrado um resultado bem importante. Então, a terapia cognitivo-comportamental ajuda muito os sujeitos, principalmente a terapia comportamental, visando outras estratégias para lidar com a compulsão que
que não seja o comportamento compulsivo. Depois de realizar um tratamento com profissionais e contar com a ajuda da família, Marli passou a ter uma relação diferente com o ato de fazer compras. E as dívidas ficaram no passado. Eu fiz uma terapia um bom tempo, né? E que me ajudou bastante, assim. Eu comecei a botar para fora coisas que me incomodavam, coisas... E hoje, assim, eu já consigo controlar bem mais as coisas. Eu olho, né? Eu penso, agora eu consigo ver coisas que eu penso assim, eu poderia comprar. Eu acho que isso ficaria legal. Só que agora eu olho e largo a mercadoria. Eu não compro. Então, no momento que eu saio da loja agora, eu fico me admirando. Agora eu me admiro porque eu, por mim próprio, consigo ver, gostar e largar. E depois de conferir a reportagem e conhecer a história da Marli, a gente lança um teste com 9 perguntas que podem identificar uma pessoa com oniomania. Confira! Você tem preocupação excessiva com compras? Você muitas vezes acaba perdendo o controle e comprando mais do que devia ou podia? Você percebeu um aumento progressivo do volume de compras e nas suas despesas? Você já tentou e não conseguiu reduzir ou controlar as compras? Você percebe se faz compras como uma forma de aliviar a angústia, tristeza ou outra emoção negativa? Você mente para encobrir o seu descontrole e as quantias que gastou com compras? Você tem ou teve prejuízos sociais, profissionais ou familiares em função das compras? Você tem problemas financeiros causados por compras? E a última pergunta é: você já se envolveu com roubo, falsificação, emissão de cheques sem fundos ou outros atos ilegais para poder comprar ou pagar dívidas? Se você respondeu que sim para 5 ou mais critérios, pode ser um indicativo de oniomania. Por isso, o recomendável é procurar a ajuda de um especialista. Fique atento! E o Conexão Unicinos de hoje fica por aqui. Você pode conferir essa e outras edições do nosso programa no canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Aproveite para participar enviando sugestões ou comentários para o facebook.com/TV Unicinos e também no facebook.com/UnicinosFM. Nós voltamos amanhã ao 12h30. Bom feriado para você. Tchau!